Você sabia que as cobras sentem cheiro com a língua? Quando uma cobra estica a língua, não é apenas um comportamento estranho. É uma maneira incrível de coletar informações sobre o ambiente. As cobras têm um olfato único que depende de pequenas partículas de cheiro no ar. Ao esticar a língua, elas capturam essas partículas e as trazem de volta para a boca, onde um órgão especial, conhecido como órgão de Jacobson, as analisa. Esse órgão permite que a cobra prove o ar e descubra o que está ao seu redor. Identificando esses cheiros, as cobras podem rastrear presas, encontrar parceiros ou perceber perigos, sem depender da visão. Essa adaptação impressionante é vital para a sua sobrevivência, mostrando que mesmo sem ouvidos ou narizes como os nossos, as cobras têm suas maneiras complexas de interagir com o mundo. Então, da próxima vez que você ver uma cobra esticando a língua, lembre-se de que ela está coletando informações importantes sobre seu habitat, o que a torna um predador único na natureza. Você já ouviu a assustadora maldição do silêncio? Em muitas casas antigas, existe uma lenda sobre uma estranha maldição relacionada ao silêncio, onde os moradores afirmam ouvir um som sinistro que lembra o latido de um cachorro. Esse barulho inquietante, frequentemente descrito como toque, 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 é considerado por alguns como um presságio de morte na casa. A lenda diz que quando o ar fica anormalmente silencioso, esse som serve como um aviso de que uma pessoa próxima pode em breve deixar este mundo. Essa história está entrelaçada na narrativa de inúmeras casas antigas, repletas de relatos sobre fantasmas e encontros com o além. Embora os céticos possam ver isso apenas como fruto da imaginação ou coincidência, aqueles que ouviram esse som sinistro frequentemente sentem um arrepio na espinha. A combinação do silêncio e do latido fantasmagórico desperta nossos medos primordiais, lembrando-nos da mortalidade e do desconhecido que aguarda além da vida. Portanto, da próxima vez que você estiver em uma casa antiga e a atmosfera mudar, talvez não seja apenas a sua imaginação. Você não vai acreditar como o dragão marinho se esconde. Essa criatura incrível, parecida com o cavalo marinho, desenvolveu várias adaptações interessantes. Suas folhas não servem apenas para enfeitar. Essas características únicas se misturam perfeitamente com as algas ao redor, permitindo que ele se mova silenciosamente no ambiente subaquático. Quando predadores se aproximam, o dragão marinho quase se torna invisível, evitando perigos em seu habitat. Esse mestre do disfarce usa suas habilidades de camuflagem para caçar pequenos camarões e outras minúsculas criaturas marinhas, sem chamar atenção. Encontrado nas costas do sul da Austrália, esse peixe incomum demonstra as maravilhas da evolução. Imagine deslizar pelo oceano, cercado por algas coloridas, enquanto o dragão marinho dança entre elas, quase imperceptível. Que criação incrível da natureza para a sobrevivência! E se eu te contar sobre o caranguejo Haikagane? Essa criatura incrível do Japão tem uma concha única que se parece surpreendentemente com o rosto de um samurai bravo. Segundo a lenda, esses caranguejos não apenas têm uma aparência estranha, eles carregam os espíritos de guerreiros caídos, que lutaram bravamente em batalhas. O Haikagane, que vive nas belas águas costeiras do Japão, frequentemente se esconde entre pedras e algas. Sua aparência vibrante não é apenas para beleza, ela desempenha um papel no folclore japonês, onde os caranguejos são vistos como símbolos de coragem e resistência. Os pescadores locais respeitam o Haikagane, acreditando que ter um deles traz sorte. Essa combinação de natureza e mito destaca a profunda conexão entre os seres com os quais compartilhamos nosso mundo e as histórias que moldam nossas culturas. Então, da próxima vez que você admirar as maravilhas do oceano, lembre-se do Haikagane e dos espíritos dos guerreiros que ele representa. Você sabia que a Vênus de Milo é famosa por seu mistério? Esta estátua da Grécia Antiga, exposta no Louvre em Paris, atrai amantes da arte e historiadores há séculos, graças à sua beleza impressionante e história intrigante. Criada por volta de 100 a.C., acredita-se que a Vênus de Milo represente Afrodite, a deusa do amor e da beleza. O mais curioso é que esta escultura não tem braços, e a razão para isso continua sendo um mistério. Alguns acreditam que ela pode ter sido danificada durante guerras ou mal conservada ao longo dos anos. No entanto, a elegância e a graça da estátua continuam a encantar, tornando-a uma obra-prima amada da arte helenística. Visitantes de todo o mundo se esforçam para vê-la, atraídos não apenas por sua forma atraente, mas também por muitas histórias que cercam seu passado.
Por que você acha que nos interessamos tanto pelas partes faltantes desta obra-prima? Quando e como Portland recebeu seu nome? Aparentemente, o nome dessa famosa cidade foi escolhido simplesmente por um lançamento de moeda. Em meados de 1800, dois colonos, Francis W. Pettygrove e Elias Pierce, tinham ideias diferentes sobre o nome da nova cidade. Pettygrove queria nomeá-la em homenagem à sua cidade natal, Portland, no Maine, enquanto Pierce preferia o nome Boston. Para resolver a disputa, eles decidiram lançar uma moeda. Pettygrove ganhou e o nome Portland se tornou oficial. Esse fato curioso da história mostra como o processo de nomeação de lugares pode ser acidental e às vezes peculiar. É surpreendente pensar que um simples lançamento de moeda poderia determinar o nome de uma cidade que se tornou famosa por sua cultura vibrante, belos parques e culinária única. Então, da próxima vez que você ouvir alguém mencionar Portland, poderá contar essa história interessante. Você pode se surpreender. Os redemoinhos de areia são incríveis. Esses fenômenos climáticos incomuns se assemelham a mini-tornados, mas surgem em locais secos e quentes, e não em tempestades. Os redemoinhos de areia se formam quando o sol aquece o solo, fazendo com que o ar quente suba rapidamente. Quando esse ar quente sobe, pode começar a girar, criando uma coluna em espiral que levanta poeira e detritos. Semelhantes a mini-vórtices no chão, os redemoinhos de areia podem atingir alturas de até 300 metros e se mover pelo deserto, frequentemente entretendo os espectadores com sua dança. Eles podem aparecer de repente, tornando-os imprevisíveis, mas também um espetáculo fascinante. As pessoas costumam notá-los em lugares como desertos ou estacionamentos em dias quentes. Embora não sejam perigosos como tornados, eles mostram a força e a brincadeira do vento. Então, da próxima vez que você estiver em um lugar seco e ver uma coluna de poeira girando, reserve um momento para apreciar o capricho da natureza. O que realmente influencia as decisões financeiras de Warren Buffett? Em 2024, o bilionário e filantropo afirmou que não pretende deixar toda a sua fortuna para a Fundação Gates após sua morte. Em vez disso, ele planeja permitir que seus filhos administrem uma parte significativa de sua riqueza. Essa decisão gerou discussões sobre a riqueza herdada e a responsabilidade que vem com grandes fortunas. Buffett acredita que, ao permitir que seus filhos assumam essa responsabilidade, ele os ajudará a aprender lições importantes sobre finanças, filantropia e responsabilidade. Ele sempre destacou a importância do trabalho duro e do crescimento pessoal, valores que espera transmitir a seus filhos. Ao manter parte de sua riqueza na família, Buffett também defende a ideia de que a próxima geração deve participar ativamente de seu legado, em vez de depender apenas de organizações de caridade. O que você acha dessa abordagem? Bolsas de luxo que custam mais que sua casa? É difícil acreditar, mas algumas bolsas de grife têm detalhes em ouro e logotipos com diamantes, transformando esses acessórios em símbolos de status, com preços que muitas vezes superam o valor de uma casa média. Essa tendência extravagante destaca os extremos do luxo e do consumismo na indústria da moda, onde a exclusividade se encontra com esplendor. Imagine ter uma bolsa que não só é estilosa, mas também adornada com pedras preciosas e metais, custando centenas de milhares de dólares. Essas bolsas não são apenas itens úteis, elas podem ser vistas como investimentos, que às vezes valorizam quando se tornam objetos de coleção desejados. Marcas como Chanel e Gucci oferecem produtos impressionantes que não apenas redefinem o luxo, mas também fazem uma declaração ousada sobre riqueza e prestígio. Essa realidade levanta questões sobre a natureza do consumismo hoje, por que buscamos tanta extravagância e o que isso diz sobre nós. Embora muitas pessoas valorizem a moda como uma forma de autoexpressão, o preço dessas bolsas de grife nos faz refletir mais profundamente sobre nossos valores e prioridades em um mundo saturado de materialismo. Difícil de acreditar, mas o andorinhão alpino nunca pousa. Esta incrível ave tem a habilidade única de permanecer no ar por mais de 6 meses seguidos. Imagine como é voar dia e noite, sem tocar o chão. Durante essa jornada extraordinária, o andorinhão alpino realmente dorme, se alimenta e até se reproduz sem aterrissar. Suas adaptações especiais, como o corpo aerodinâmico e as longas asas, permitem que ele deslize facilmente pelo céu, percorrendo grandes distâncias em busca de comida, principalmente insetos capturados no ar.
Enquanto outras aves descansam em galhos ou pousam no chão, o andorinhão alpino faz do céu sua casa. Essa resistência não é apenas para a diversão, é essencial para a sobrevivência, já que a ave procura alimento e escapa de predadores. Nascidos em regiões montanhosas da Europa e Ásia, esses velozes voadores mostram as maravilhas da natureza e nos lembram das incríveis capacidades da vida. O que você acha? Como eles conseguem realizar tais feitos impressionantes? E se eu disser que seus ossos do ouvido são antigos? No ouvido humano existem 3 pequenos ossos conhecidos como martelo, bigorna e estribo, que desempenham um papel importante na audição. Surpreendentemente, esses ossos são modificações dos ossos da mandíbula de peixes antigos. Essa incrível reviravolta evolutiva mostra como nossa anatomia está ligada aos nossos distantes ancestrais aquáticos. Milhões de anos atrás, peixes primitivos desenvolveram uma estrutura que os ajudava a ouvir melhor debaixo d'água. Quando essas criaturas foram para a terra, seus ossos da mandíbula gradualmente se transformaram nos pequenos alavancas que usamos para ouvir hoje. O martelo se conecta ao tímpano, enquanto a bigorna e o estribo amplificam as vibrações sonoras antes de chegarem ao ouvido interno. Essa notável adaptação mostra como toda a vida na Terra está interconectada, destacando o longo caminho que percorremos de peixes a humanos. Não é incrível pensar que nossa capacidade de ouvir está relacionada a seres que nadavam nos oceanos antigos? E se eu te contar sobre o garfo inteligente que vibra? Este gadget inovador faz parte de uma tendência crescente no consumo, que busca soluções para pequenos problemas do dia a dia. O garfo inteligente foi criado para ajudar as pessoas a comerem porções mais saudáveis. Ele vibra se você pegar os pedaços muito rápido. Embora isso possa parecer uma novidade divertida, destaca um problema mais sério: nossa obsessão por conveniência. A tecnologia facilitou nossa vida de muitas maneiras, mas muitas vezes esquecemos a beleza da simplicidade e da atenção plena em ações cotidianas, como comer. Em vez de aproveitar a comida e o momento, confiamos em gadgets para nos controlar. Essa mistura interessante de tecnologia e hábitos levanta questões importantes sobre nosso estilo de vida. Estamos nos tornando muito dependentes desses dispositivos, ou eles podem nos ajudar a melhorar nossas rotinas diárias? Sim, é verdade, e é impressionante. O caranguejo-aranha japonês, conhecido como Macrocheira caempferi, tem as pernas mais longas entre todas as espécies de caranguejos. Esses seres incríveis podem ter uma envergadura de pernas de até 3,6 metros. Imagine um caranguejo enorme se movendo rapidamente pelo fundo do oceano, com suas pernas longas e finas. Normalmente, esses caranguejos vivem em águas ao redor do Japão, a profundidades entre 150 e 300 metros. Eles têm uma carapaça dura que os protege de predadores, mas seu tamanho também serve como defesa. Poucos seres se atreveriam a enfrentar um caranguejo tão grande. Os caranguejos-aranha japoneses adultos se alimentam principalmente de restos de animais mortos e de plantas, destacando seu papel como necrófagos no ecossistema marinho. Curiosamente, eles podem viver até 100 anos na natureza, tornando-os um dos seres marinhos mais antigos. Na próxima vez que você estiver em um aquário, preste atenção. Esses animais incríveis são uma verdadeira janela para as maravilhas do oceano. Por que Daniel Craig se tornou um Stormtrooper em Star Wars? Em uma reviravolta inesperada, o famoso ator Daniel Craig, conhecido por seu papel como James Bond, fez uma participação secreta no filme Star Wars: O Despertar da Força. Sua aparição como Stormtrooper é uma referência que muitos fãs podem não perceber. Você pode estar se perguntando como uma estrela tão grande foi parar em uma galáxia muito, muito distante. A participação de Craig faz parte de uma divertida tradição da franquia Star Wars, onde os criadores costumam incluir participações rápidas e inesperadas de atores famosos. Quando você assiste a essa cena, o personagem de Craig captura Rey, interpretada por Daisy Ridley, mas não espere ver seu rosto. Ele está escondido atrás da típica armadura de Stormtrooper. A decisão de incluir sua participação foi para trazer um pouco de humor e surpresa ao filme, agradando os espectadores atentos que notam essa dica inteligente. Então, da próxima vez que você assistir O Despertar da Força, preste atenção. Quem sabe que outras surpresas podem estar escondidas nesta emocionante saga espacial. Você já se perguntou por que os corpos reagem após a morte? Surpreendentemente, mesmo depois do nosso último suspiro, nossos corpos podem ter reações incríveis.
Um dos fenômenos mais curiosos são os arrepios, que acontecem devido à contração de pequenos músculos na nossa pele. Após a morte, quando o corpo passa pela rigidez cadavérica, essas contrações podem criar esse efeito assustador. Isso pode fazer os pelos se levantarem, como se a pessoa ainda estivesse reagindo a algo ao redor. Esse fenômeno estranho está ligado à atividade nervosa que permanece nos músculos, indicando que o corpo pode responder ao ambiente por um tempo, mesmo depois que a vida o deixou. Essa visão fascinante dos processos pós-morte não só levanta questões sobre os mistérios da vida e da morte, mas também aumenta nosso interesse em entender o corpo humano. Na próxima vez que você pensar sobre o que acontece após a vida, lembre-se de que mesmo no silêncio da morte, ainda há muitas coisas interessantes acontecendo. Você já se perguntou por que os lutadores de sumô não podem dirigir? No Japão, as tradições do sumô são ricas e fascinantes, mas há uma regra em comum: os lutadores profissionais não podem dirigir carros ou motos. Essa regra está relacionada à segurança, considerando seu tamanho. Lutadores de sumô, que frequentemente pesam mais de 136 quilos, têm dificuldades para se acomodar confortavelmente em carros comuns. Além disso, seu peso os torna mais vulneráveis a lesões graves em caso de acidentes. Imagine um carro pequeno tentando passar pelas ruas da cidade, com um lutador dentro. Isso certamente causaria problemas. Em vez de dirigir, esses atletas geralmente usam transporte público ou são levados de carro. Essa regra única também reflete o respeito cultural por seus papéis como atletas e figuras públicas, já que eles se dedicam ao treinamento, cuidando da segurança nas estradas. O sumô não é apenas um esporte, é um estilo de vida que envolve muitas tradições fascinantes. Você já se perguntou por que no tênis o zero é chamado de amor? O termo único amor para representar o zero no tênis intriga os fãs do esporte há muitos anos. Uma das teorias populares sugere que essa palavra estranha vem do francês l'œuf, que significa ovo, insinuando que a forma do zero se assemelha a um ovo. No entanto, essa explicação não tem confirmação histórica suficiente, deixando-nos com um mistério interessante. Apesar da origem incerta, a palavra amor traz um toque divertido ao jogo. Imagine um jogador fazendo um ace e dizendo "eu tenho amor", em vez de simplesmente zero. Essa linguagem vibrante dá vida ao esporte, tornando-o mais emocionante para jogadores e espectadores. A terminologia reflete o charme e as tradições do tênis, destacando que até mesmo expressões estranhas têm seu lugar no esporte. Então, quando você ouvir alguém mencionar amor durante uma partida, lembre-se de que há uma história fascinante por trás disso, pronta para ser descoberta. Incrível, mas é verdade. A Nintendo tinha consultores de jogos. Na época em que a internet ainda não tornava tudo acessível, os jogadores enfrentavam dificuldades que podiam ser frustrantes. Se eles ficavam presos em um nível de seus jogos favoritos da Nintendo, tinham uma oportunidade única: o serviço Powerline. Esse serviço telefônico conectava os jogadores a consultores experientes que ofereciam ajuda personalizada. Não importava quais chefes difíceis eles enfrentavam, quais labirintos complicados precisavam atravessar ou onde encontrar itens escondidos. Esses consultores estavam a apenas uma ligação de distância, prontos para ajudar a resolver problemas e melhorar a experiência de jogo. O serviço era popular, oferecendo suporte e confiança. E muitos que ligavam compartilhavam momentos memoráveis de suas conversas com os consultores. Hoje, com fóruns e guias online ao nosso alcance, é interessante lembrar de um tempo em que uma simples ligação telefônica podia transformar a frustração em vitória. Como você se sentiria ao ligar para um especialista em jogos em busca de ajuda? O que deu errado nas ações do governo do século XVIII? O século XVIII foi um período de grandes mudanças e agitações, e muitas ações do governo foram criticadas por erros graves. Historiadores afirmam que esses equívocos tiveram um impacto profundo e duradouro na sociedade, moldando a percepção do poder por séculos. Por exemplo, a negligência em relação aos crescentes problemas da população levou a um abismo entre os cidadãos e seus líderes. Eventos como a Revolução Americana mostraram como reclamações ignoradas podem provocar agitações em massa, afetando a forma como os futuros governos se comunicam e garantem transparência para com os cidadãos. Essas observações críticas nos lembram que as decisões do governo podem impactar profundamente as estruturas sociais, as relações e a confiança das pessoas a quem serve. Ao refletirmos sobre os governos do passado, podemos nos perguntar:
Que lições podemos aprender para melhorar a situação política atual? Você assistiu ao drama da BBC em 2011? Nesse ano, houve um incidente significativo quando Richard Hammond, um conhecido apresentador da BBC, fez comentários depreciativos sobre os mexicanos durante um de seus programas. Essas observações desagradaram a muitos, gerando raiva e polêmica. Em resposta, o embaixador do México no Reino Unido apresentou uma queixa formal contra a BBC. O embaixador exigiu um pedido de desculpas público, ressaltando a importância de um diálogo respeitoso na mídia. Esse incidente destacou a responsabilidade dos veículos de comunicação em promover a sensibilidade cultural e o entendimento. Embora muitos telespectadores pudessem ver esses comentários como uma simples diversão, as consequências mostraram o poder das palavras e seu impacto nas relações internacionais. Como uma declaração pode influenciar a percepção de países? Essa situação lembrou a todos que o humor, embora muitas vezes sirva como uma ponte, pode se tornar uma barreira quando se torna ofensivo. A BBC teve que lidar com essa questão delicada com cautela, demonstrando a necessidade de os meios de comunicação refletirem sobre seu papel e influência na formação da opinião pública. Prepare-se para se surpreender com os limites de velocidade do passado. Incrivelmente, a primeira multa por excesso de velocidade foi emitida em 1896 para o Sr. Archibald W. O. Campbell, que estava dirigindo a apenas 8 milhas por hora na Inglaterra. Naquela época, os limites de velocidade eram ridiculamente baixos, estabelecidos em 4 milhas por hora nas cidades e 6 milhas por hora no campo. Esse ritmo incrivelmente lento reflete um tempo em que a ideia de um veículo motorizado ainda era nova e um pouco alarmante. Campbell dirigia uma carruagem sem cavalos, uma invenção inovadora que despertava curiosidade e cautela entre o público. Imagine a cena, uma multidão assombrada, testemunhando a primeira infração do que se tornaria as complexas leis de trânsito de hoje. Naquela época, os policiais patrulhavam de bicicleta, tornando a rara aparição de um veículo em alta velocidade ainda mais sensacional. Quando Campbell foi multado em 2 shillings, não foi apenas um aviso, era uma quantia significativa, fazendo as pessoas se virarem e sussurrarem. Este evento marcante destacou a necessidade de regulamentações à medida que os carros começaram a redefinir a viagem, moldando assim as estradas modernas que conhecemos hoje. O que mais a história revelará sobre a evolução da condução? Você vai se surpreender ao saber que o Boston Globe é incrível. Fundado em 1872, o Boston Globe se tornou um dos jornais mais respeitados dos Estados Unidos. Com mais de um século de história, ele não apenas informa o público, mas também influencia importantes discussões sociais através de seu jornalismo premiado. O jornal recebeu várias distinções, incluindo prêmios Pulitzer, que reconhecem realizações excepcionais em reportagem e escrita. O que o diferencia é seu compromisso com o jornalismo investigativo, que frequentemente destaca questões relevantes para as comunidades locais e para o país. O jornal cobre tudo, desde política e educação até cultura e esportes, tornando-se uma fonte essencial de informação para os leitores. Suas reportagens investigativas provocaram mudanças e discussões importantes, provando o poder da escrita na formação da sociedade. Portanto, se você está em busca de notícias frescas ou análises profundas, o Boston Globe continua sendo uma fonte indispensável para todos que desejam estar bem informados. Prepare-se para se surpreender com o rato saltador da floresta. Este ser único que vive na Austrália possui adaptações incríveis que o ajudam a sobreviver em seu ambiente. Uma de suas características mais impressionantes são as longas e fortes patas traseiras, que permitem que ele salte até 3 metros de uma só vez. Imagine conseguir pular quase 3 metros de uma vez. Essa habilidade notável não é apenas para impressionar, ela é essencial para a sobrevivência do rato. Saltando tão longe, ele consegue escapar rapidamente de predadores e se mover através da densa vegetação de seu habitat florestal. As adaptações do rato saltador da floresta mostram a criatividade e a inovação da natureza, permitindo que ele evite ameaças e se desloque com eficiência. Vivendo em um ecossistema que varia de florestas densas a campos abertos, esses ratos são um exemplo de como as espécies podem evoluir para enfrentar os desafios do ambiente. Então, da próxima vez que você pensar na vida selvagem, lembre-se desse pequeno saltador e suas habilidades impressionantes. Que outras surpresas a natureza pode nos reservar? A verdade assustadora sobre a picada da formiga-bala.
Você pode se surpreender. A formiga-bala, que vive nas florestas tropicais da América do Sul, é famosa por sua picada extremamente dolorosa, que muitos comparam à sensação de um tiro. Imagine-se em um ecossistema vibrante e barulhento da floresta tropical, encontrando essa pequena, mas temível criatura. Quando ela pica, a dor é tão intensa que a formiga ocupa um lugar no índice de dor de picadas de Schmidt, uma escala que classifica a dor das picadas de insetos. Pessoas picadas por essa formiga relatam uma sensação de queimação que pode durar horas, tornando-a uma das picadas mais dolorosas entre os insetos. Para as tribos indígenas, a picada da formiga-bala é frequentemente usada em rituais de iniciação, mostrando coragem e resistência. Embora sua aparência seja simples, corpo preto brilhante e pernas longas, a formiga-bala nos lembra das extremidades inesperadas da natureza. Portanto, se você algum dia estiver na floresta tropical da América do Sul, tenha cuidado, essa pequena formiga pode causar uma picada forte. Você sabia que os elefantes fazem funerais para seus mortos? Quando um elefante morre, algo incrível acontece no grupo. Esses animais inteligentes e sociais mostram uma profunda conexão emocional, demonstrando que entendem a seriedade da perda. O grupo frequentemente se reúne em torno do elefante falecido, às vezes cobrindo o corpo com pedras e vegetação como sinal de respeito. Eles ficam em luto, lembrando de seu amigo, muitas vezes por horas ou até dias. Esse comportamento destaca sua sensibilidade e fortes laços familiares. Os elefantes podem tocar os ossos ou a tromba do falecido, o que parece expressar sua dor. Quando finalmente se afastam, fica no ar uma sensação de perda. Esse ritual fascinante nos faz refletir. Até que ponto essas criaturas majestosas compreendem sua vida e morte? Você já se perguntou por que a psicologia é tão importante? A palavra psicologia vem do grego, onde psique significa alma ou espírito e logia significa estudo. Essa combinação revela o que a psicologia busca entender: as complexidades da mente e do comportamento humano. Ao estudar nossos pensamentos, emoções e ações, a psicologia nos ajuda a entender por que agimos de determinada maneira. Ela explora áreas como saúde mental, relacionamentos e processos cognitivos, oferecendo insights que podem melhorar nossas vidas. Psicólogos utilizam métodos variados, desde experimentos até questionários, para coletar dados e tirar conclusões. Compreender a psicologia beneficia não só aqueles que buscam crescimento pessoal ou terapia, mas também a sociedade, ajudando a enfrentar questões como bullying, estresse e doenças mentais. Portanto, da próxima vez que você refletir sobre suas emoções ou comportamentos, lembre-se das raízes da psicologia e de seu impacto poderoso em nosso dia a dia. É verdade que os peixes podem se organizar. Em situações de emergência, muitas espécies de peixes, como o colorido tetra neon, mostram uma incrível cooperação, formando linhas ordenadas. Esse instinto é crucial quando precisam fugir rapidamente de ameaças. Em vez de simplesmente dispersar, os tetras seguem uns aos outros, o que ajuda a evitar colisões e o caos desnecessário. A capacidade deles de seguir regras sociais em momentos de estresse demonstra uma adaptação impressionante ao ambiente. Ao passar por espaços estreitos, esses pequenos peixes se orientam instintivamente, garantindo uma saída rápida sem ficar presos ou causar engarrafamentos. Esse comportamento fascinante não só destaca suas habilidades sociais, mas também mostra como os instintos evolutivos os ajudam a sobreviver na natureza. Portanto, da próxima vez que você ver um cardume de peixes em um aquário, lembre-se de que eles podem estar ensaiando juntos para situações de emergência. Você pode se surpreender com a origem de Millie Bobby Brown. Nascida na ensolarada Marbella, na Espanha, Millie deu seus primeiros passos em uma cultura vibrante que influenciou sua infância. Com apenas 4 anos, ela se mudou para o Reino Unido, onde começou a aprender inglês e suas variações. Essa mudança não parou seu espírito aventureiro. Logo, Millie se mudou para os Fashion Kina para se tornar uma jovem atriz. Sua jornada começou com papéis pequenos, mas logo ela conquistou nossos corações na famosa série Stranger Things. A rica experiência de Millie lhe dá uma perspectiva interessante, combinando o calor espanhol, o charme britânico e as ambições americanas. Quando ela se tornou famosa, muitos fãs não perceberam o caminho incrível que a levou à fama. A história de Millie mostra que não importa de onde você comece, paixão e talento podem te levar a qualquer lugar. Não é incrível como seus primeiros anos moldaram a superestrela que ela é hoje? E se eu te disser que peixe pode ser um item de luxo?
A alta demanda e o prestígio de algumas espécies de peixe, especialmente no mundo do sushi e sashimi, podem levar a preços de mercado surpreendentes. Por exemplo, o atum azul. Essa captura valiosa é famosa pelo seu sabor intenso e textura amanteigada, tornando-se um favorito entre os amantes de sushi. Na verdade, um atum azul foi vendido em leilão por mais de 3 milhões de dólares no Japão. Com o aumento do número de pessoas querendo experimentar esse peixe delicado, os preços estão subindo rapidamente, afetando tanto as experiências culinárias quanto as práticas de pesca. Essa demanda frequentemente cria pressão sobre as populações de peixes, resultando em sobrepesca e problemas de sustentabilidade. Chefes e consumidores agora enfrentam o desafio de equilibrar experiências culinárias luxuosas com a necessidade de um consumo responsável de frutos do mar. Então, da próxima vez que você estiver saboreando sushi, lembre-se de que está desfrutando de um prato que é não apenas delicioso, mas também parte de um complexo mercado global. Aqui está um fato surpreendente sobre a origem inesperada da vodka. A vodka, uma bebida favorita frequentemente usada em coquetéis, era mais conhecida por suas propriedades medicinais do que pelo seu sabor. Originária da Europa Oriental, esse líquido transparente era considerado um remédio para várias doenças, desde problemas digestivos até resfriados. Na verdade, médicos medievais costumavam ter vodka à mão para tratar seus pacientes. Eles acreditavam que o álcool poderia esterilizar feridas e aquecer o corpo. Somente mais tarde, especialmente no século XX, a vodka começou a ganhar popularidade como uma bebida social, conquistando o mundo com sua suavidade. Hoje, a vodka é usada em diversos coquetéis e valorizada por sua versatilidade, mas é surpreendente pensar como ela já teve uma função completamente diferente, a de curar e não de entreter. Não é incrível como os gostos e tradições podem mudar ao longo do tempo? Você já se perguntou por que a impressão 3D é tão fascinante? Essa tecnologia revolucionária está mudando a forma como criamos tudo, desde peças de carros até próteses e até casas inteiras. Imagine poder projetar um objeto complexo no computador e depois vê-lo sendo criado camada por camada. É isso que a impressão 3D faz. Não se trata apenas de velocidade, é também a possibilidade de personalizar produtos para necessidades específicas. Agora, os pesquisadores estão indo ainda mais longe com a bioimpressão 3D. Essa área inovadora busca imprimir órgãos humanos, o que pode transformar o tratamento médico e melhorar a vida de quem precisa de transplantes. O potencial dessa tecnologia é quase ilimitado, nos levando a um futuro onde poderemos imprimir soluções para alguns dos nossos maiores problemas. Você está pronto para abraçar esse novo e empolgante mundo? Acredite ou não, mas a primeira fotografia foi tirada em 1826. Essa incrível imagem, criada pelo inventor francês Joseph Nicéphore Niepce, capturou a vista de sua casa, na região da Borgonha, na França. Usando uma técnica chamada heliografia, Niepce colocou uma placa de chumbo coberta com betume em uma câmera escura e a expôs à luz por impressionantes 8 horas. O resultado foi uma imagem granulada, mas inovadora, do paisagem, agora conhecida como Vista da Janela em Le Gras. Esse momento marcante sinalizou o nascimento da fotografia e abriu as portas para uma nova forma de arte. Você consegue imaginar a emoção de ver essa imagem pela primeira vez? Embora as fotografias antigas exigissem longos tempos de exposição e muitas vezes fossem em preto e branco, elas estabeleceram as bases para a fotografia colorida que desfrutamos hoje. Com o tempo, a fotografia evoluiu, levando a câmeras digitais e smartphones que nos permitem compartilhar instantaneamente momentos do nosso dia a dia. Tudo começou com aquela fotografia em 1826. Só imagine o quanto já avançamos desde então. E se eu te contar sobre o primeiro voo comercial? Essa viagem histórica aconteceu em 1914 e foi organizada por Abraham Field na Flórida. O voo durou apenas 23 minutos, ligando São Petersburgo a Tampa, separados por incríveis 21 mil corpos d'água. Field, em busca de aventura, pagou $400 pelo bilhete, o que equivale a cerca de $12.624 hoje. Nesse voo marcante, os únicos passageiros eram 300 burmaneses, São Petersburgo e o piloto Tom Janus. Imagine a emoção de fazer parte da história da aviação, voando sobre as águas em um antigo biplano. Essa viagem não só marcou o início das operações aéreas regulares, mas também mostrou o potencial do transporte aéreo para conectar comunidades a distâncias antes inacessíveis. É impressionante pensar em quão longe chegamos desde então, não é?
Você sabia que o correio pode te encontrar na Islândia? Neste incrível país do norte, o serviço postal funciona de maneira bem diferente da maioria dos lugares. Esqueça os endereços padrão. Na Islândia, você pode receber uma encomenda apenas com um mapa desenhado à mão, o que destaca o charme e a singularidade das comunidades locais. Essa abordagem informal reflete a união da sociedade islandesa, onde muitas pessoas conhecem bem seus vizinhos e a geografia ao redor. Os carteiros confiam no conhecimento local e em pontos de referência, tornando isso uma verdadeira arte. Imagine viver em um lugar onde as conexões pessoais são valorizadas e cada entrega é como uma pequena aventura. Esse sistema não só mostra a beleza impressionante das paisagens islandesas, mas também ressalta a importância das relações comunitárias. Então, da próxima vez que você pensar em enviar algo, não seria interessante apenas desenhar um mapa e enviá-lo, em vez de usar endereços padrão? Essa é apenas uma das peculiaridades da Islândia, que a tornam um lugar tão incrível para explorar. E se eu te contar sobre o incrível baobá? Essa árvore impressionante, originária da África e da Austrália, é frequentemente chamada de árvore da vida, por sua incrível capacidade de sobreviver em condições adversas. Com troncos grossos que podem atingir vários metros de diâmetro, o baobá consegue armazenar até 120 mil litros de água. Essa adaptação incrível permite que ele sobreviva em locais com pouca chuva e condições extremas. Durante as estações secas, a árvore utiliza suas reservas de água, garantindo alimento e umidade para muitos animais, e até mesmo para os habitantes locais. O baobá não só sustenta a vida selvagem, mas também desempenha um papel importante na cultura e tradições locais, frequentemente servindo como um ponto de encontro. Sua forma única e longevidade, algumas árvores podem viver mais de 1000 anos, fazem dele uma verdadeira maravilha da natureza. Não é incrível como uma única árvore pode impactar tanto seu ecossistema? Por que Julian Assange viveu na embaixada por tantos anos? Durante 7 longos anos, Julian Assange, fundador do Wikileaks, ficou refugiado na embaixada do Equador, em Londres. Sua decisão de permanecer lá foi motivada por problemas legais e a ameaça de extradição para a Suécia, onde ele enfrentava acusações de agressão sexual. A situação de Assange chamou a atenção para questões como liberdade de expressão, segredos de Estado e os complexos aspectos do direito internacional. Enquanto estava na embaixada, Assange continuou sua atividade como ativista, compartilhando suas opiniões através de diferentes mídias e defendendo a transparência e a responsabilidade dos governos ao redor do mundo. Essa vida em comum gerou muitos debates sobre direitos humanos e os direitos de pessoas que buscam asilo. Pessoas de todo o mundo acompanharam o desenrolar da história de Assange, e muitos apoiaram sua posição contra o que consideravam perseguições políticas. Seu tempo na embaixada terminou em 2019, mas deixou um legado que continua a provocar discussões sobre privacidade, liberdade de imprensa e as consequências de vazamentos de informações. Você ouviu falar de Bob, o cão maravilhoso? Em 1923, um cão extraordinário chamado Bob embarcou em uma jornada que conquistou os corações das pessoas. Esse corajoso cachorro percorreu mais de 410 quilômetros de Indiana a Oregon, com o desejo de se reencontrar com sua amada família. No caminho, Bob enfrentou muitos desafios: rios perigosos, desertos imensos e paisagens nevadas. Sua incrível determinação e lealdade lhe renderam o título de Bob, o cão maravilhoso. Imagine as vistas que ele viu e as dificuldades que superou para voltar para casa. A jornada de Bob nos lembra da forte conexão entre os pets e seus donos, mostrando do que o amor e a lealdade são capazes. Hoje, a história de Bob continua a inspirar amantes de cães ao redor do mundo, provando que a verdadeira lealdade não conhece limites. Que outras histórias incríveis sobre animais existem? Você vai se surpreender ao saber que Konzi sabe cozinhar. Este incrível chimpanzé de 34 anos nos mostrou o quão inteligentes os animais podem ser. Konzi não só consegue acender fogo, mas também o usa para preparar pratos deliciosos. Imagine um chimpanzé coletando ingredientes como ovos e vegetais, e depois fazendo uma omelete sobre as chamas. Essa habilidade impressionante demonstra que Konzi tem não apenas pensamento criativo, mas também a destreza necessária para cozinhar. Na natureza, os chimpanzés usam ferramentas e têm estruturas sociais, mas as habilidades culinárias de Konzi elevam a inteligência a um novo nível. Seu talento desafia nossa compreensão das capacidades dos animais e ilumina o mundo cognitivo dos primatas.
Quantas mais surpresas podemos descobrir sobre nossos parentes peludos no futuro? Adivinhe o que realmente movimenta as telas digitais animadas? Sequências digitais dão vida aos nossos designs favoritos, permitindo que os usuários criem animações vibrantes e atraentes com ferramentas como Adobe Firefly ou After Effects. Esses programas abrem possibilidades criativas ilimitadas, permitindo que artistas e designers transformem imagens estáticas em experiências dinâmicas. Com apenas um clique, você pode mudar instantaneamente a exibição, tornando os eventos mais emocionantes e envolventes. Além disso, algumas telas conseguem até detectar movimento, adaptando a visualização de acordo com a sua proximidade. Essa tecnologia impressionante não é apenas para publicidade. Ela é usada em museus, shows e festas, encantando o público em todos os lugares. Seja uma incrível instalação de arte ou um estande publicitário, as telas digitais animadas adicionam estilo e emoção. Então, da próxima vez que você ver uma tela deslumbrante, lembre-se de que por trás dela há uma sequência digital criando essa mágica. Você já viu uma lagartixa piscando? As lagartixas são criaturas incríveis, com a habilidade única de mover as pálpebras, o que lhes permite piscar e proteger os olhos da sujeira. Para muitas lagartixas, como as iguanas, isso significa que elas podem fechar os olhos completamente para dormir ou se proteger do sol forte. Imagine como é dormir enquanto suas pálpebras te protegem da luz ofuscante. No entanto, nem todas as lagartixas têm essa característica. Por exemplo, os gecos não têm pálpebras móveis. Em vez disso, eles possuem uma escama protetora especial chamada espectáculo, que cobre seus olhos. Essa adaptação é vital para a sobrevivência deles, pois ajuda a mantê-los alertas e atentos a predadores escondidos. O contraste entre iguanas e gecos destaca a incrível diversidade de adaptações na família das lagartixas, mostrando como diferentes habitats moldam suas características e comportamentos. Portanto, da próxima vez que você ver uma lagartixa, reserve um momento para apreciar seus olhos incríveis e as maneiras inteligentes que ela se adapta ao ambiente. Acredite ou não, a máquina de lavar pode se tornar um aquário. Imagine transformar uma máquina de lavar comum em um aquário colorido para peixes. É bem simples. Ao remover todos os mecanismos internos, você cria um lar único e espaçoso para seus amigos aquáticos. O corpo da máquina de lavar é resistente e muitas vezes tem uma frente transparente, o que a torna um elemento interessante na decoração. Após uma limpeza cuidadosa, você pode enchê-la com água, adicionar pedras, plantas e enfeites para criar um ambiente subaquático vibrante. Claro, é necessário instalar um sistema de filtragem para manter a água limpa e cuidar da saúde dos peixes. Este projeto inusitado não só permite reciclar um aparelho antigo, mas também adiciona um toque original à sua casa. Traga um pouco de criatividade para a sua vida e experimente aquários não convencionais. Quais peixes você escolherá para seu novo lar? E se eu te disser que a França é o destino turístico número 1, com atrações incríveis como a Torre Eiffel e as belas praias da Riviera Francesa, a França atrai milhões de turistas todos os anos, tornando-se o lugar mais popular para viajar na Europa. Este país encantador oferece uma combinação única de arte, cultura e gastronomia que encanta visitantes de todo o mundo. Em segundo lugar está a Espanha, famosa por seus festivais vibrantes, monumentos históricos e deliciosas tapas. Esses dois países destacam o charme da Europa, mostrando por que ela continua sendo um destino favorito para os viajantes. Desde as românticas ruas de Paris até as animadas praças de Barcelona, uma aventura espera por você a cada passo. Quer você sonhe em explorar castelos majestosos ou relaxar em praias ensolaradas, a Europa oferece experiências que podem agradar a todos. Como você planeja explorar este continente fascinante? Você já ouviu falar da Taverna do Joe Negro, em Massachusetts? Este lugar histórico, fundado em 1795 por um ex-escravo chamado Joe e sua esposa, não só oferecia bebidas geladas, mas também quebrava barreiras raciais, em uma época em que a segregação era comum. Localizada em Marblehead, a taverna recebia pescadores de todas as nacionalidades, tornando-se um ponto de encontro popular após longos dias no mar. Ela se destacava como um exemplo de empreendedorismo negro, mostrando como uma simples taverna podia unir pessoas e promover a colaboração entre diferentes grupos. A Taverna do Joe Negro não era apenas um lugar para vender cerveja. Era um farol de integração social, demonstrando como os espaços podem unir as pessoas, em vez de dividi-las.
Este incrível estabelecimento ajudou a criar uma narrativa de harmonia racial em um período turbulento da história americana. É surpreendente pensar que um lugar assim existiu naquela época. É verdade que a divisão de Cassini é vazia? Esse espaço interessante fica entre os anéis A e B de Saturno e se estende por cerca de 4.800 quilômetros. Embora pareça um grande vazio, a divisão de Cassini não é completamente deserta. Existem partículas raras dos anéis, pequenos pedaços de gelo e rocha flutuando no espaço. A verdadeira magia desse espaço está na lua de Saturno, Mimas, que desempenha um papel fundamental em sua formação. Quando Mimas orbita o planeta, sua gravidade afeta as partículas nos anéis A e B, criando a separação visível que vemos hoje. Essa interação resulta em um equilíbrio fascinante de forças. Algumas partículas são empurradas para fora, enquanto outras permanecem ligadas em uma dança com os majestosos anéis de Saturno. Portanto, da próxima vez que você admirar as impressionantes imagens de Saturno, lembre-se de que a divisão de Cassini tem mais do que aparenta. Você vai se surpreender. Lições de física com um cachorro. No livro Como Ensinar Física ao Seu Cachorro, o autor Chad Orzel usa de forma criativa sua pastora alemã, Amy, para explicar conceitos complexos de física, de maneira divertida e acessível. Orzel tem um talento único para transformar temas científicos áridos, como a mecânica quântica, em histórias interessantes que qualquer um pode entender, graças à personalidade encantadora de Amy e seus comentários. Imagine sua cachorra ao seu lado, enquanto você aprende sobre conceitos que antes pareciam difíceis. Com as analogias engenhosas de Orzel e as travessuras brincalhonas de Amy, os leitores riem enquanto absorvem ideias científicas importantes. Por exemplo, Amy pode ajudar a explicar como as partículas se comportam, tornando isso mais parecido com uma conversa descontraída do que com uma aula de livro. Essa mistura inteligente de humor e informação não só torna o aprendizado de física mais divertido, mas também conecta teorias complexas com experiências do dia a dia. Quem diria que um cachorro poderia ser um professor tão incrível? Adivinhe o que realmente preenche nosso mundo colorido? As pessoas conseguem perceber apenas uma pequena parte do espectro de luz, conhecido como espectro visível. Esse intervalo representa apenas uma fração minúscula de toda a luz que nos rodeia. O espectro visível inclui cores como vermelho, verde e azul. Mas além da nossa percepção, há muito mais escondido. Por exemplo, a luz infravermelha, que não vemos, é emitida por objetos quentes, enquanto a luz ultravioleta pode causar queimaduras solares, mesmo que não percebamos. Muitos animais, como abelhas e pássaros, conseguem enxergar nesses espectros invisíveis, permitindo que eles distingam cores e padrões que nos escapam completamente. Essa fascinante limitação da nossa visão levanta questões interessantes sobre como diferentes seres percebem o mundo. Quais tons vibrantes e sinais podemos estar perdendo apenas porque nossos olhos estão ajustados a um intervalo estreito de luz? Você sabia que 100 milhões serviram na Segunda Guerra Mundial? Esse número impressionante reflete a enorme escala do conflito que ocorreu de 1939 a 1945, afetando países ao redor do mundo. Soldados vieram de nações aliadas, como os Epomatoire, a União Soviética e o Reino Unido, além de países do eixo, como Alemanha e Japão. As histórias de cada pessoa se somam à narrativa, mostrando os sacrifícios e a coragem demonstrados nesse período tenso. Milhões de soldados participaram de batalhas, enquanto muitos outros apoiaram os esforços de guerra por meio da produção, logística e assistência médica. Nas cidades, fábricas funcionavam 24 horas, enquanto cidadãos comuns fabricavam armas e suprimentos. O grande número de pessoas envolvidas na guerra mostra o quão profundamente a Segunda Guerra Mundial impactou as sociedades em todo o mundo. Portanto, quando você pensa nesses 100 milhões, não é apenas uma estatística, é um capítulo importante na história da humanidade. Conheça a lixeira mais rápida sobre rodas. Chris Rollins levou a reciclagem a um novo nível ao inventar uma lixeira que corre a 101 km por hora. Imagine uma lixeira com motor e 3 rodas de bicicleta, feita para tornar o descarte de lixo mais divertido. Rollins, que enfrentou alguns acidentes durante os testes, não queria apenas criar um dispositivo funcional, mas algo que chamasse a atenção de todos. Sua invenção rápida desafia nossa percepção de objetos do dia a dia, combinando inovação com bom humor.
Este projeto incrível mostra como a criatividade pode transformar algo tão comum quanto uma lixeira em uma maravilha mecânica emocionante. Ao empurrar os limites da engenharia e do design criativo, Rawlings nos lembra que até as coisas mais simples podem se tornar extraordinárias, o que ele vai inventar a seguir. Você sabia que o Saara não é só areia? Você pode imaginar o Saara como um mar infinito de dunas de areia, mas, na verdade, apenas cerca de 1/4 de seu território é coberto por areia. O restante é uma combinação interessante de planícies de cascalho, platôs rochosos e montanhas impressionantes. Essa diversidade surpreendente desafia os estereótipos tradicionais sobre desertos, mostrando que é muito mais do que apenas areia sem fim. Sob sua superfície, o Saara esconde fontes secretas de água, que sustentam a vida de maneiras inesperadas. Nesse ambiente hostil, diversos ecossistemas prosperam, demonstrando adaptações incríveis de plantas e animais. Por exemplo, algumas espécies de plantas desenvolveram a capacidade de armazenar água de forma eficiente, enquanto animais como o feneco criaram estratégias comportamentais únicas para sobreviver em temperaturas extremas. Compreender as características geológicas do Saara e seus ecossistemas ocultos nos ajuda a apreciar a complexidade dessa paisagem icônica. Então, da próxima vez que alguém mencionar o Saara, lembre-se de que há muito mais do que parece à primeira vista. Você já se perguntou por que a Ponte Rialto afunda? Essa estrutura icônica, a mais antiga e reconhecível de Veneza, enfrenta problemas desde sua conclusão no século XVIII. Logo após sua construção, a ponte começou a afundar, e esse problema ainda persiste. Veneza é famosa por seus belos canais, mas também é conhecida por sua vulnerabilidade a inundações. Quando as ondas batem em sua arquitetura histórica, os trabalhos de restauração da Ponte Rialto continuam e são de extrema importância. Engenheiros e restauradores trabalham incansavelmente para preservar a integridade da ponte, respeitando sua rica história. Esse delicado equilíbrio entre preservação e adaptação destaca a fragilidade de Veneza, uma cidade que depende muito do turismo, mas que constantemente luta contra as águas crescentes. A Ponte Rialto resistirá a esses desafios. É possível congelar no gelo por mais de 4 horas. Em 24 de maio de 2024, André Belli-Bielume estabeleceu um incrível recorde mundial de permanência em contato total com o gelo, que durou 4 horas e 5 minutos em Calgary, Alberta, Canadá. Embora isso possa parecer extremo, o objetivo de André não era apenas um desafio pessoal. Ele queria chamar a atenção para questões relacionadas ao autismo. A preparação para esse evento exigiu uma dedicação séria, já que ele treinou por mais de 1 ano, incluindo diversos exercícios para ajudar seu corpo a lidar com as temperaturas frias. A conquista de André destaca não apenas a resistência humana, mas também traz à tona questões sociais importantes. Ele enfrentou condições severas, mas sua determinação em promover a compreensão do autismo transformou seu feito inusitado em uma poderosa mensagem. Eventos como esse podem inspirar outros, mostrando como as pessoas podem transformar suas paixões em plataformas de defesa de direitos. Imagine a coragem necessária, não apenas para suportar o frio, mas também para usar essa experiência para desenvolver empatia e apoio. Quais esforços extraordinários outros podem fazer por uma causa em que acreditam? Você sabia que as cataratas do Iguaçu são compostas por 275 impressionantes quedas d'água? Essa maravilha natural está localizada na fronteira entre a Argentina e o Brasil, atraindo visitantes com sua beleza e força incríveis. As quedas se estendem por quase 2 milhas e formam uma série emocionante de cachoeiras que desaguam no rio Iguaçu. Cada queda é única, com diferentes alturas e formatos, criando uma vista deslumbrante que encanta os espectadores. Durante a visita, você pode caminhar por trilhas para ter uma visão mais próxima, ou até mesmo fazer um passeio de barco para sentir a brisa da água. A floresta tropical ao redor abriga uma diversidade de vida selvagem. Então, além do som da água corrente, você pode ver aves coloridas, como tucanos ou macacos brincando nas árvores. O nome Iguaçu vem da língua indígena Guarani e significa água grande, o que realmente se encaixa. Este patrimônio mundial da Unesco não é apenas um deleite visual, é também um lembrete das incríveis forças da natureza que atuam em nosso mundo. Não é impressionante como a natureza pode criar paisagens tão magníficas?
Sim, é verdade, e a razão é surpreendente. A língua do gato é coberta por pequenas estruturas em forma de gancho chamadas papilas, que são importantes para a sua sobrevivência. Essas papilas feitas de queratina, o mesmo material resistente das nossas unhas, ajudam os gatos a raspar a carne dos ossos, tornando-os caçadores eficientes. Quando um gato lambe uma superfície, os ganchos facilmente capturam pedaços de comida ou sujeira, mantendo seu pelo limpo e sua dieta variada. Essa adaptação única permite que os gatos se cuidem e mantenham a higiene, o que é vital para a sua saúde na natureza. O design incrível dessas línguas demonstra a evolução dos gatos como predadores ágeis, permitindo que eles prosperem em seu ambiente. Na próxima vez que você ver seu gato se limpando ou saboreando um petisco, lembre-se da maravilhosa estrutura dessa língua áspera. Acredite ou não, mas o latim é a língua oficial do Vaticano. Este pequeno, mas fascinante país é único de muitas maneiras, especialmente por sua escolha de língua oficial. O Vaticano, centro espiritual da Igreja Católica, realmente utiliza o latim como língua oficial, tornando-se o único país do mundo com esse status. Por que o latim? Essa língua antiga tem raízes profundas em textos e tradições religiosas, permitindo que o Vaticano mantenha uma conexão com sua história e ensinamentos da Igreja. Embora você não ouça muitas conversas em latim nas ruas, ele é amplamente utilizado em documentos oficiais, missas e até em algumas formas de comunicação. Curiosamente, o latim também é ensinado nas escolas do Vaticano, mantendo essa língua clássica viva até hoje. Além disso, o rico vocabulário e a estrutura precisa do latim são ideais para discussões teológicas. Então, da próxima vez que você ouvir latim, lembre-se de seu papel importante no coração do catolicismo, bem no Vaticano. Você consegue imaginar um lugar onde uma língua antiga ainda prospera? Acredite ou não, filhotes recém-nascidos são completamente cegos e surdos. Ao nascer, esses pequenos bolinhos de pelo chegam ao mundo totalmente dependentes de sua mãe. Seus olhos e ouvidos estão fechados, o que significa que não conseguem ver ou ouvir nada ao seu redor. Pode ser difícil imaginar um filhote que não pode explorar o novo ambiente, mas não se preocupe, a natureza os dotou de outras habilidades. O primeiro sentido que eles desenvolvem é o tato, que desempenha um papel importante em suas vidas iniciais. Ao tocar o espaço ao seu redor, os filhotes conseguem encontrar sua mãe e receber o calor e a nutrição de que tanto precisam. Essa dependência inicial do tato ajuda a estabelecer um forte vínculo com a mãe, enquanto eles se aconchegam a ela em busca de conforto e segurança. Em apenas algumas semanas, esses pequenos encantos começarão a abrir os olhos e ouvidos, entrando em um mundo totalmente novo, cheio de experiências visuais e sonoras. Essa incrível jornada da vulnerabilidade à descoberta do seu ambiente é um belo lembrete de quão resiliente e adaptável a natureza pode ser. Surpreendentemente, as verdadeiras cucos são aves reais. Esses seres incríveis não são apenas personagens de desenhos animados. Eles vivem em desertos áridos no sudoeste dos Estados Unidos e no México. Conhecidos por sua velocidade impressionante, os cucos podem atingir até 32 km por hora, movendo-se rapidamente pela paisagem com a graça de um carro esportivo. Suas pernas longas e forma corporal única permitem que eles corram rapidamente, capturando insetos, lagartos e até pequenos mamíferos. Com suas penas brilhantes em preto e branco e um penacho característico, os cucos são uma visão que vale a pena ver. Essas aves se adaptaram perfeitamente ao seu ambiente, usando sua velocidade para escapar de predadores, como os gaviões. Elas chamam a atenção não apenas por seus movimentos rápidos, mas também por seus hábitos peculiares, como preferirem saltar em vez de voar, o que as torna únicas entre as aves. Você já viu uma delas na natureza? Você pode se surpreender com os sistemas de irrigação subterrânea. Esses sistemas inovadores levam água diretamente às raízes das plantas, reduzindo significativamente a evaporação. Imagine um mundo onde a irrigação do seu jardim se torna mais eficiente e sustentável. A irrigação subterrânea é uma verdadeira descoberta para agricultores e jardineiros. Direcionando a água para as raízes, esse método garante que cada gota seja utilizada de forma eficaz, proporcionando uma fonte confiável de umidade sem desperdícios. Métodos tradicionais de irrigação muitas vezes resultam em grandes perdas de água, mas com os sistemas subterrâneos, as plantas recebem exatamente o que precisam para crescer.
Essa tecnologia não só economiza água, mas também diminui a necessidade de fertilizantes químicos, já que a água é fornecida de maneira mais precisa. Em tempos de mudanças climáticas, quando a escassez de água se torna uma preocupação crescente, a implementação da irrigação subterrânea pode nos ajudar a proteger o meio ambiente, mantendo jardins saudáveis e floridos. Não importa se você tem um pequeno quintal ou se gerencia grandes campos agrícolas, esse método pode ser uma solução inteligente para aumentar a eficiência no uso da água. Pronto para saber mais sobre as vantagens da irrigação subterrânea? Você vai se surpreender ao saber que George Weah é presidente. George Weah, uma figura icônica no futebol, mudou sua vida de uma forma que muitos só poderiam sonhar. Depois de impressionar o público com suas habilidades incríveis em campo, ele decidiu entrar na política. Weah começou sua carreira política em 2005, quando se candidatou a uma vaga no Senado da Libéria. Embora não tenha vencido naquela época, ele não desistiu. Sua paixão por servir seu país o levou a um objetivo maior: a presidência. Em 2017, Weah conquistou os corações e votos dos cidadãos, ganhando as eleições presidenciais e assumindo o cargo em 2018. Sua trajetória do campo de futebol ao mais alto cargo político é uma história notável de determinação e mudança. Como presidente, Weah busca usar sua fama e influência para melhorar a vida dos liberianos, o que o inspirou a dar esse passo ousado do esporte para a política. Fronteiras inesperadas existem em Barle. Como isso é possível? Esta pequena cidade é uma combinação única da Bélgica e dos Países Baixos. Aqui, a fronteira passa pelas ruas, lojas e até mesmo por casas particulares, criando um quebra-cabeça fascinante de geografia e nacionalidade. Imagine viver em uma casa onde sua porta da frente está em um país e a dos fundos em outro. Alguns moradores têm 2 endereços e as regras locais dizem que a entrada principal define a nacionalidade da sua casa. Essa situação incomum fez com que alguns moradores mudassem suas portas para aproveitar impostos mais baixos ou tarifas de serviços públicos mais baratas. É como um jogo estratégico, onde cada passo para dentro ou para fora pode mudar sua identidade nacional. O layout peculiar de Barle atraiu a atenção de muitos visitantes curiosos que desejam explorar esse incrível exemplo de vizinhança de fronteiras internacionais. Você já se perguntou como essas fronteiras afetam a vida cotidiana? E se eu te disser que a LSA superou anos de zombarias? Silva é uma incrível modelo brasileira, com 2,06 metros de altura. Apesar de sua estatura impressionante, a LSA enfrentou anos de críticas e bullying ao longo da vida. Muitos não entendiam que sua altura poderia ser uma vantagem na indústria da moda. Em vez de deixar as zombarias a derrubarem, a LSA as usou como motivação para provar o contrário aos seus críticos. Com uma determinação e talento incríveis, ela começou a se destacar no mundo da moda, rapidamente se tornando um nome requisitado nas passarelas. Sua figura única a destaca, e tanto o público quanto os designers começaram a valorizar sua presença marcante. A trajetória da LSA nos lembra que as dificuldades muitas vezes abrem portas para o sucesso, e aceitar o que nos torna especiais pode levar a oportunidades incríveis. Não é inspirador ver alguém transformar desafios em vitórias? O que realmente acontece quando as empresas enfrentam escândalos? A Volkswagen gastou mais de 7,4 bilhões de dólares para recomprar cerca de 350 mil carros a diesel, após o escândalo de emissões que estourou em 2015. Esse escândalo revelou que a Volkswagen manipulava os sistemas de controle de emissões para atender às normas, enquanto seus carros emitiram muito mais poluentes do que o permitido. As consequências dessa fraude abalaram o mundo automotivo e levantaram sérias questões sobre ética corporativa e responsabilidade ambiental. As pessoas ficaram indignadas ao descobrir que a empresa priorizava o lucro em detrimento do ar limpo. Simbolicamente, os investimentos da Volkswagen na recompra de veículos representam um passo importante para recuperar a confiança dos consumidores e demonstrar responsabilidade. Junto com o programa de recompra, a Volkswagen também se comprometeu a investir em tecnologias mais limpas, focando em carros elétricos. Essas medidas ousadas vão restaurar a confiança na empresa e na indústria automotiva como um todo? Você sabia que os pirulitos têm uma história fascinante? Em 1908, o mundo dos doces mudou para sempre com a chegada das primeiras máquinas de fazer pirulitos em New Haven, Connecticut. Antes dessa inovação, os pirulitos eram feitos à mão, o que levava muito tempo e limitava a quantidade produzida. Com a introdução das máquinas, o processo se tornou mais rápido e esses deliciosos doces ficaram disponíveis para muito mais pessoas.
De repente, crianças e adultos puderam desfrutar de uma variedade de sabores e formas vibrantes mais facilmente do que nunca. Esse momento decisivo transformou a indústria de doces e influenciou a maneira como percebemos uma das nossas guloseimas favoritas. Então, da próxima vez que você abrir um pirulito, lembre-se de que está saboreando um pedaço da história dos doces que começou há mais de um século. Você sabia que lagartos podem disparar sangue em predadores? Algumas espécies possuem um mecanismo de defesa incrível chamado autohemorragia. Quando se sentem ameaçados, esses lagartos contraem os músculos ao redor das veias nos olhos, bloqueando o fluxo sanguíneo para o coração. Isso faz com que o sangue se acumule em suas cavidades nasais, permitindo que eles disparem um jato de sangue a até 4 pés de distância. Essa tática inesperada não serve apenas para exibição. Ela confunde e distrai os predadores, dando ao lagarto uma chance importante de escapar. Mais surpreendente ainda, o sangue expelido não é comum. Ele contém ácido fórmico, uma substância que pode prejudicar os atacantes em potencial. Essa combinação inteligente torna os lagartos alvos difíceis, pois os predadores não apenas ficam confusos, mas também sentem desconforto. Essa adaptação única destaca as maneiras incríveis pelas quais os animais evoluem para sobreviver na natureza. A natureza não é cheia de surpresas inesperadas. Você ouviu falar da mãe de 66 anos? Em 2008, Rado Devi Lohan ganhou as manchetes em todo o mundo ao dar à luz uma menina saudável na Índia, tornando-se uma das mães mais velhas da história. Esse evento incrível mostrou como os avanços na medicina, como a fertilização in vitro, FIV, e os melhores tratamentos de saúde reprodutiva estão mudando nossa visão sobre a maternidade. Tradicionalmente, a sociedade acredita que os filhos devem ser gerados quando a mulher é jovem. No entanto, a história de Rado desafia essas normas, mostrando as possibilidades que a ciência oferece. Muitos ficaram surpresos ao ver uma avó se tornando mãe, o que gerou discussões sobre idade, família e fertilidade. A jornada de Rado não só inspira esperança, mas também incentiva a conversa sobre os direitos das mulheres de escolher sobre seus corpos e a maternidade em qualquer idade. O que você pensa sobre ser pai ou mãe em idade avançada? Conheça o exoesqueleto sul-coreano que transforma a mobilidade. Este dispositivo inovador muda a vida de pessoas que têm dificuldades para andar ou subir escadas. Criado para ajudar quem tem limitações físicas, o exoesqueleto permite que os usuários se movam com menos cansaço, tornando as tarefas do dia a dia muito mais fáceis. Funciona com uma bateria recarregável que dura até 4 horas, sendo útil não só em casa, mas também em fábricas e centros de reabilitação médica. Imagine a liberdade que ele traz para quem estava fisicamente limitado. Não é mais necessário depender apenas de cadeiras de rodas ou de ajuda. A tecnologia deste exoesqueleto permite que os usuários recuperem a sensação de independência e confiança a cada passo. É uma combinação de robótica e cuidado, mostrando como a tecnologia moderna pode resolver problemas reais. À medida que essa tecnologia avança, novas oportunidades surgem para melhorar a mobilidade e a qualidade de vida. Como essas inovações podem mudar o futuro da reabilitação e da acessibilidade? Os golfinhos desempenham um papel incrível na segurança nacional. Na base da Marinha do Sucaciaro, perto de Seattle, os golfinhos mostram suas habilidades excepcionais, ajudando a proteger armas nucleares. Este programa único demonstra que esses mamíferos marinhos brincalhões não são apenas uma forma de entretenimento. A Marinha treina os golfinhos para detectar ameaças subaquáticas, como mergulhadores inimigos ou explosivos, utilizando suas habilidades sonares excepcionais. Esses animais altamente inteligentes conseguem localizar objetos debaixo d'água de forma eficaz, muitas vezes melhor do que mergulhadores com tecnologia. O treinamento não só aumenta a prontidão de combate, mas também destaca a profunda conexão entre humanos e golfinhos, que prosperam na interação e no reforço positivo. Os golfinhos nadam e fazem acrobacias de forma brincalhona, tornando os treinos divertidos e evidenciando suas habilidades cognitivas. O uso de golfinhos levanta questões interessantes sobre como podemos empregar animais em papéis não convencionais, beneficiando tanto os militares quanto a conservação da natureza. Esta parceria fascinante também provoca uma discussão mais ampla sobre a natureza, inteligência e como humanos e animais podem trabalhar juntos pela segurança. O que mais esses seres inteligentes são capazes de fazer?
Você sabia que Johnny Depp foi primeiro uma estrela do rock? Antes de conquistar o público nas telonas, o talentoso Johnny Depp tocava guitarra na banda de rock The Kids nos vibrantes anos 80. Isso foi antes de sua carreira de ator decolar, mostrando seu talento artístico. A banda se apresentava em shows locais, participando da cena musical ao vivo da época. A paixão de Depp pela música era inegável. No entanto, ele acabou se voltando para a atuação, conseguindo seu primeiro papel no clássico filme de terror A Hora do Pesadelo. Esse filme icônico o apresentou como Glenn Lantz, um personagem que enfrentou o terrível Freddy Krueger. É surpreendente pensar em como um músico de rock se tornou um nome famoso em Hollywood. A trajetória de Depp mostra os diversos caminhos que os artistas podem seguir rumo ao sucesso. Quem sabe aonde seu amor pela música o levará a seguir. Você pode se surpreender com informações sobre anúncios pop-up. No início da internet, o criador dos anúncios pop-up, Ethan Zuckerman, nunca imaginou que sua ideia se tornaria tão popular e às vezes até odiada. Inicialmente, eles foram criados para chamar a atenção e aumentar o tráfego nos sites, mas logo ele percebeu que esses anúncios muitas vezes irritam os usuários, em vez de envolvê-los. Zuckerman lamentou sua invenção, reconhecendo que ela contribuiu para o caos na internet. Essa descoberta destaca as consequências inesperadas das inovações digitais. O que começa como uma ideia criativa pode gerar um impacto negativo inesperado. Embora os anúncios pop-up deveriam ajudar os sites a crescer, seu caráter intrusivo frequentemente atrapalha a navegação, fazendo com que as pessoas se sintam sobrecarregadas. Essa situação nos lembra que nem todas as inovações são bem recebidas, e os designers devem considerar como suas criações afetam os usuários. Então, como podemos inovar sem atrapalhar uns aos outros? Na verdade, há um tesouro na Grécia. A marinha grega orgulhosamente inclui um antigo navio de guerra, que é um notável artefato histórico. Esta embarcação, criada pelos antigos gregos, não apenas reflete o poder naval de sua época, mas também conecta os gregos modernos ao seu rico legado marítimo. É surpreendente pensar que este navio navegou pelas águas da história, testemunhando inúmeras batalhas e aventuras. Embora este antigo navio não seja mais usado para combate, ele continua a fazer parte da marinha da Grécia, simbolizando o espírito indomável de uma nação profundamente enraizada em tradições marítimas. Visitantes e historiadores admiram a habilidade dos antigos construtores navais, cujas técnicas resistiram ao teste do tempo. Então, que histórias este antigo navio esconde, aguardando para serem descobertas? Explore a força das culturas Claparan e Haragbra. Essas comunidades vibrantes são conhecidas por sua habilidade única de viver em harmonia com a natureza. O povo Claparan e Haragbra aprendeu a usar o ambiente ao seu redor, incluindo florestas densas e rios, para sustentar sua vida cotidiana e ricas tradições culturais. Eles dependem desses recursos naturais não apenas para alimentação e abrigo, mas também para artesanato tradicional e rituais espirituais, demonstrando um profundo respeito pelo seu entorno. Ao praticar métodos sustentáveis, garantem que as futuras gerações possam desfrutar das mesmas riquezas da natureza. Essa forte conexão entre as comunidades e a natureza ilustra sua resiliência e adaptabilidade. Combinando práticas antigas com técnicas modernas, eles continuam a celebrar seu legado, enfrentando os desafios do mundo contemporâneo. Como essas culturas nos inspiram a valorizar e proteger nossos próprios ambientes naturais? Frank Salok realmente pode ser o homem mais sortudo do mundo? Ele, que é da Croácia, tem uma história incrível que parece quase inacreditável. Sobreviveu a 3 grandes acidentes: um acidente de trem, um acidente de avião e um acidente de carro. Em cada um deles, enfrentou situações de vida ou morte que deixariam a maioria das pessoas desesperadas. Mas, em vez disso, ele saiu ileso dessas experiências terríveis, o que fez muitos o chamarem de homem mais sortudo da Terra. E não para por aí. Frank também ganhou na loteria. Imagine a alegria de ganhar depois de ter escapado da morte tantas vezes. Suas experiências incríveis levantam questões sobre destino, sorte e se algumas pessoas estão destinadas a momentos extraordinários na vida. É apenas uma coincidência ou Frank tem algum tipo de charme sobrenatural? Não importa a resposta, suas aventuras capturam nossa imaginação e nos lembram de como a vida é imprevisível. É verdade que os pinguins têm joelhos? Sim, têm. Os pinguins, essas criaturas adoráveis que vivem em climas frios,
na verdade possuem joelhos, escondidos sob camadas de penas e gordura. Isso pode parecer surpreendente, já que seus corpos parecem tão aerodinâmicos. O design é inteligente. Os joelhos escondidos ajudam os pinguins a manter seu passo característico, que é não só fofo, mas também econômico. Quando caminham, sua estrutura única das pernas permite que economizem energia ao se moverem sobre o gelo e a terra. Em vez de correr, eles dão passos curtos e arrastados, que conservam forças para o caso de precisarem mergulhar na água. Esse movimento eficiente é vital para sua sobrevivência, pois os ajuda a pescar e a evitar predadores. Da próxima vez que você ver um pinguim, lembre-se de que por baixo de suas penas fofas há muito mais interessante. Em 2017, a Microsoft gerou uma grande polêmica ao anunciar que iria descontinuar o amado Paint clássico em favor do novo Paint 3D. Muitos usuários, acostumados com as funções simples e nostálgicas do Paint original, reagiram de forma negativa a essa notícia. Eles expressaram seu descontentamento nas redes sociais e em fóruns online, afirmando que, embora o Paint 3D ofereça novas possibilidades interessantes, ele não consegue substituir o charme do Paint clássico. A resposta foi rápida e intensa, levando a Microsoft a reconsiderar sua decisão. Reconhecendo a forte conexão emocional que muitos têm com esse software icônico, a gigante da tecnologia decidiu manter o Paint clássico disponível para os usuários. Esse caso gerou discussões sobre as preferências dos usuários em tecnologia e a importância de ouvir o feedback. A experiência da Microsoft com o Paint destaca que até mesmo empresas consolidadas devem se adaptar aos desejos de seu público, encontrando um equilíbrio entre inovação e tradição. Em 2009, um incêndio devastador destruiu a casa de um homem chamado Dolph London, deixando-o apenas com cinzas e lembranças. A tragédia se tornou ainda mais chocante quando os responsáveis pelo incêndio reconheceram Dolph em uma foto de jornal que viram por acaso. Sem saber, suas ações desencadearam uma série de eventos que levaram à sua própria queda. Essa foto se tornou uma prova crucial que ajudou a polícia a encontrá-los. Imagine a ironia. A imagem da vítima acabou levando à justiça. Essa reviravolta estranha destaca como nossas vidas estão interligadas, mesmo nas situações mais inesperadas. Não é todo dia que uma vítima se torna parte de uma história de detetive, onde uma simples foto ajuda a resolver um crime. Você já parou para pensar como pequenas decisões podem resultar em grandes mudanças? Você sabia que o déjà vu influencia misteriosamente nossa mente? Esse fenômeno fascinante acontece quando você sente que já viveu um momento, mesmo que seja a primeira vez. Além do déjà vu, existe o jamais vu, que descreve a experiência oposta, onde cenas familiares parecem estranhas e desconhecidas. Essas ideias mostram a complexidade da nossa percepção e pensamento, revelando o quão complicado é o cérebro humano. Psicólogos estudam esses fenômenos para entender a memória, o reconhecimento e como nosso cérebro processa experiências. É como explorar uma selva cheia de caminhos ocultos e mistérios. Pesquisadores continuam a investigar por que algumas pessoas têm essas sensações com mais frequência e o que isso pode nos dizer sobre nossa consciência. O cérebro permanece um dos maiores mistérios de todos os tempos. Não é empolgante pensar no que ainda podemos descobrir? Você vai se surpreender ao saber que as baleias azuis têm corações altos. Esses gigantes gentis, os maiores animais da Terra, possuem um ritmo cardíaco único que pode ser ouvido a mais de 3 km de distância. Imagine um som tão poderoso que consegue viajar grandes distâncias debaixo d'água. O coração de uma baleia azul bate cerca de 5 a 6 vezes por minuto quando está descansando, mas pode aumentar para até 25 batidas por minuto ao mergulhar ou ficar agitada. Esse ritmo cardíaco incomum é crucial para sua sobrevivência, ajudando a bombear sangue de forma eficiente por seus corpos enormes, que podem pesar até 200 toneladas. As ondas sonoras do seu coração também se propagam bem na água, permitindo que outras baleias ouçam seus sinais e se encontrem. Então, da próxima vez que você pensar nos mistérios do oceano, lembre-se da poderosa baleia azul e seu incrível ritmo cardíaco ecoando sob as ondas. O que realmente acontece quando a arte encontra o espaço? Os módulos que abastecem a Estação Espacial Internacional, nomeados em homenagem a Leonardo, Rafael e Donatello, são uma combinação única de ciência e história cultural. Esses nomes homenageiam 3 artistas lendários do Renascimento que revolucionaram a arte e o pensamento de sua época.
Leonardo da Vinci, conhecido por suas obras-primas como a Mona Lisa, inspira inovações. Rafael, com suas impressionantes obras como a Escola de Atenas, representa idealismo e beleza. E Donatello deu vida às esculturas com sua incrível habilidade. Cada módulo desempenha um papel importante no suporte aos astronautas que vivem e trabalham nas duras condições do espaço. Eles contêm o equipamento necessário, facilitam a realização de experimentos e servem como habitações. Ao escolher esses nomes icônicos, a NASA não apenas celebra a criatividade, mas também destaca a importância da inspiração na exploração. É incrível como a arte pode transcender tempo e espaço, contribuindo para o progresso humano. Vamos revelar a verdade sobre o cacto saguaro. Esta planta icônica prospera no deserto de Sonora, conhecida por suas características únicas e impressionantes. Apesar de atingir até 20 metros de altura, o cacto saguaro cresce muito lentamente, levando 20 anos para crescer menos de 1 metro. Isso significa que você pode ver um saguaro que levou décadas para crescer apenas alguns pés. Mas não se deixe enganar pelo crescimento lento. Esses cactos são sobreviventes resistentes, muitas vezes vivendo cerca de 200 anos. Eles se adaptam ao clima severo do deserto, armazenando água em sua polpa grossa para suportar longas secas. O tamanho do saguaro não é apenas para beleza. Ele fornece abrigo vital para várias criaturas do deserto. Pássaros, como o pica-pau de Gila, fazem buracos no cacto para nidificação, enquanto outros animais o usam como abrigo. Ele desempenha um papel crucial em seu ecossistema, interagindo com muitas espécies. Então, da próxima vez que você ver um saguaro, lembre-se de que está olhando para um incrível sobrevivente da paisagem desértica que testemunhou mudanças ao longo dos séculos. O que realmente acontece quando a sorte encontra a perseverança? Violet Jessop foi uma comissária de bordo notável que sobreviveu a 3 tragédias envolvendo os transatlânticos da classe RMS Olympic, o Titanic, o Britannic e o Olympic. Você pode imaginar como é estar no Titanic durante seu famoso naufrágio. Foi exatamente isso que aconteceu com Jessop em 1912. Por um milagre, ela sobreviveu, conseguindo sair das águas geladas. Apenas alguns anos depois, em 1916, ela estava a bordo do Britannic quando ele colidiu com uma mina e afundou. Mais uma vez, Jessop mostrou resiliência e chegou a um lugar seguro. Até mesmo o Olympic, que colidiu com outro navio, não a impediu de chegar aos botes de salvamento. Sua história extraordinária faz muitos se perguntarem se ela teve uma sorte excepcional ou uma vontade de ferro para sobreviver. Sua experiência nos ensina sobre coragem e o espírito humano diante das dificuldades. Vamos entender as mudanças no GPS na Austrália. Em 2017, a Austrália fez alterações importantes, ajustando todas as coordenadas do GPS em 1,8 metros. Isso foi necessário devido ao movimento lento, mas constante da placa tectônica australiana, que se desloca para o norte a uma velocidade de 7 centímetros por ano. Desde a última atualização do GPS, em 1994, esse deslocamento contínuo causou uma diferença significativa entre a localização anterior dos objetos e onde eles estão agora. Para garantir a precisão de todos os dados do GPS, a equipe da Geociência Austrália recalculou as coordenadas em todo o continente. Isso significa que se você usou um dispositivo GPS ou um aplicativo de mapas durante sua viagem pela Austrália, sua localização atual está mais precisa do que nunca. Com as coordenadas atualizadas, a navegação se torna mais fácil e confiável, ajudando todos, desde viajantes comuns até serviços de emergência, a chegarem aos seus destinos de forma segura e eficiente. Não é incrível como até mesmo pequenos movimentos sob nossos pés podem ter um grande impacto? Você já pensou em assinar conteúdo extra? A assinatura dá acesso a materiais e insights exclusivos que você não encontra em nenhum outro lugar. Muitas plataformas oferecem artigos, vídeos e até conteúdo interativo para assinantes, enriquecendo sua experiência e ajudando você a se manter atualizado sobre os temas que lhe interessam. Por exemplo, se você assinar uma revista científica, pode receber artigos aprofundados, relatórios especiais e até acesso a sessões ao vivo de perguntas e respostas com especialistas na área. Isso não só amplia seu conhecimento, mas também conecta você a uma comunidade de pessoas com interesses semelhantes. Além disso, as assinaturas muitas vezes incluem as últimas notícias e descobertas, que chegam diretamente ao seu e-mail, tornando o processo de se informar mais fácil do que nunca.
Em nosso mundo acelerado, onde a informação muda constantemente, ter acesso a conteúdo relevante e selecionado pode ser uma grande vantagem. Então, por que não pensar no que você pode ganhar ao assinar? Isso pode ser seu ingresso para uma compreensão mais profunda dos temas que te fascinam. Vamos revelar a verdade sobre o ouro líquido. Na Europa medieval, as pessoas realmente bebiam ouro líquido, acreditando que poderia curar suas doenças e até ajudá-las a viver mais. Essa crença estranha surgiu da ideia de que o ouro é muito puro, o que o tornava parecido com um remédio mágico. As pessoas adicionavam pequenos pedaços de ouro em bebidas ou remédios, esperando que isso as ajudasse a se livrar de várias enfermidades. Com o avanço da ciência, essas práticas estranhas desapareceram, dando lugar a métodos de tratamento mais eficazes. No entanto, a atração pelo ouro não sumiu. Hoje, ele ainda brilha em nossos tratamentos de beleza e saúde. Muitos produtos modernos se gabam das propriedades benéficas do ouro, afirmando que ele pode melhorar a pele e o bem-estar. Esse legado do ouro líquido mostra o quanto nossos antepassados se preocupavam com a saúde e o bem-estar, nos fazendo questionar. Existem verdades ocultas por trás dessas práticas antigas. Por que a grande batalha espacial aconteceu em Nuremberg? Em 1561, algo surpreendente iluminou o céu sobre a cidade de Nuremberg, na Alemanha. Os moradores descreveram um fenômeno celestial sem precedentes, relatando uma espécie de confronto aéreo com objetos misteriosos que se moviam rapidamente pela atmosfera. Esses relatos pintavam uma imagem vívida de cilindros voadores, esferas e até grandes cruzes lutando nos céus. O espetáculo gerou uma atmosfera de intriga e medo, fazendo muitos cidadãos acreditarem que estavam testemunhando uma batalha cósmica, possivelmente entre forças extraterrestres. Além do mistério, rumores sobre um estranho acidente ocorrido nas proximidades da cidade aumentaram a agitação e o interesse. Esse registro histórico fascinante levanta questões intrigantes sobre as antigas concepções do nosso universo. Foi um verdadeiro encontro com vida extraterrestre ou apenas um reflexo da imaginação da época? Este evento continua a despertar curiosidade, tanto em historiadores quanto em entusiastas de OVNIs. É surpreendente pensar que, apesar das grandes mudanças na cultura e na tecnologia, o cérebro humano quase não mudou ao longo dos milênios. Do ponto de vista anatômico, uma pessoa de 40 mil anos atrás poderia facilmente se adaptar ao nosso mundo moderno, usando smartphones e se comunicando com os outros. Essa incrível estabilidade na estrutura do cérebro reflete uma estagnação evolutiva, onde nossa arquitetura neural não passou por mudanças significativas, mesmo com invenções que vão da roda à internet. Imagine um mundo onde as ferramentas e tecnologias ao seu redor mudaram radicalmente, mas seu cérebro permaneceu o mesmo. Isso levanta questões interessantes sobre como nossas mentes se adaptam e lidam com novas experiências, mantendo as mesmas funções básicas. Embora tenhamos desenvolvido sociedades complexas, nossos cérebros, em sua maioria, mantiveram uma base estável para processar informações, emoções e conexões. Portanto, enquanto admiramos nossas incríveis conquistas, vamos também valorizar as eternas capacidades do cérebro humano. Você sabia que cerca de 98% dos átomos do seu corpo são trocados a cada ano? Esse número impressionante destaca a natureza dinâmica e regenerativa dos nossos sistemas biológicos. A cada segundo, pequenos átomos que formam nossas células e órgãos estão em constante troca com o ambiente. Por exemplo, quando você respira, come ou bebe, novos átomos entram no seu corpo, enquanto os antigos saem. Esse processo é fundamental para nossa cura, crescimento e adaptação. Sua pele se renova a cada 27 dias, e as células vermelhas do sangue vivem cerca de 120 dias. Até mesmo seus ossos, que parecem sólidos, estão sempre se renovando para se manterem fortes e saudáveis. Então, da próxima vez que você pensar no seu corpo, lembre-se de que ele é uma coleção vibrante e em constante mudança de átomos, trabalhando incansavelmente pelo seu bem-estar. Não é incrível saber que você se torna literalmente uma nova pessoa a cada ano? Você consegue imaginar a vida em Manhattan, em Nova York? Este icônico bairro é famoso por seus impressionantes arranha-céus, vida cultural e especialmente pelos preços chocantes dos imóveis. Na verdade, Manhattan está sempre entre os lugares mais caros do mundo. Apartamentos luxuosos e bairros badalados, como o Upper East Side e Soho, podem ter preços exorbitantes. Um pequeno estúdio pode custar milhares de dólares por mês. E muitos se perguntam como as pessoas conseguem manter esse estilo de vida.
Os altos preços são causados por vários fatores, incluindo espaço limitado, alta demanda e a popularidade mundial do bairro. Mas não é só o aluguel. Até um jantar em um restaurante ou uma ida a um show pode sair caro. No entanto, o apelo de Manhattan é inegável, atraindo milhões de pessoas com suas ruas movimentadas, pontos turísticos famosos e uma vibrante cena artística, o que torna esse caro bairro tão atraente para muitos. Porque todos conhecemos o termo calcanhar de Aquiles. O famoso personagem Aquiles, interpretado por Brad Pitt na adaptação da Ilíada de Homero, conquistou os corações do público por gerações. Conhecido por sua força e coragem incríveis, Aquiles era quase invulnerável, mas tinha uma fraqueza fatal, seu calcanhar. Esse pequeno e desprotegido ponto acabou levando à sua queda no mito. Com o tempo, a expressão calcanhar de Aquiles se transformou de um lugar vulnerável em uma metáfora para qualquer fraqueza crítica de uma pessoa ou sistema. Seja no esporte, nos negócios ou até mesmo em nossa vida pessoal, todos nós temos nossos calcanhares de Aquiles. Compreender essas vulnerabilidades nos ajuda a perceber onde podemos precisar de melhorias ou apoio adicional. Então, da próxima vez que você ouvir essa expressão, lembre-se de suas raízes na mitologia antiga e de como ela se relaciona com nossas vidas hoje. E se as estrelas cadentes colorissem o céu noturno? Quando você olha para cima e vê uma estrela cadente, está testemunhando um pequeno pedaço de lixo espacial queimando na atmosfera da Terra. Mas você sabia que essas maravilhas celestiais podem deixar rastros de diferentes cores? As cores dependem dos elementos que compõem a estrela cadente. Por exemplo, o sódio pode criar uma faixa amarela brilhante, enquanto o magnésio produz um verde ofuscante. O ferro, outro componente comum, pode gerar rastros avermelhados que chamam a atenção. Esse espetáculo colorido não é apenas bonito, mas também nos dá uma ideia da composição do universo. Quando rochas de asteroides ou cometas entram em nossa atmosfera em alta velocidade, elas se aquecem e se ionizam, brilhando em tons vibrantes. Cada explosão de luz conta aos cientistas sobre os materiais que flutuam no espaço, ajudando-nos a aprender mais sobre nosso sistema solar. Então, da próxima vez que você ver uma estrela cadente, reserve um momento para admirar não apenas sua beleza efêmera, mas também a química fascinante que está por trás disso. Quem diria que o céu poderia esconder tais mistérios coloridos? Por que o mel precisa de tantas flores? Para produzir apenas 1 quilo de mel, as abelhas precisam visitar quase 2 milhões de flores. Esse número impressionante destaca o incrível trabalho em equipe e a dedicação dessas pequenas criaturas. Cada abelha operária coleta néctar de inúmeras flores ao longo de sua vida, resultando em apenas cerca de 1/12 de colher de chá de mel. O processo começa quando as abelhas coletam o néctar e o armazenam em seus estômagos especiais. Assim que estão cheias, elas retornam à colmeia e passam o néctar para outras abelhas, que o mastigam e misturam com enzimas para transformá-lo em mel. Esse maravilhoso trabalho em conjunto explica por que o mel é apreciado pelas pessoas há milhares de anos, celebrando não apenas seu sabor doce, mas também sua rica história e propriedades nutritivas. Na próxima vez que você colocar mel em sua torrada, lembre-se dos enormes esforços que estão por trás dessa deliciosa iguaria. Você pode acreditar que na Flórida existem restrições sobre quebrar louças? Essa lei inusitada proíbe quebrar mais de 3 pratos por dia e mais de 4 xícaras ou pires. Por que o estado estabelece uma regra tão específica? Provavelmente é para incentivar as pessoas a cuidar da louça, reduzindo o desperdício e protegendo os negócios locais de perdas econômicas devido a quebras excessivas. Pratos e xícaras podem ser caros, e quando restaurantes ou lojas perdem muito em um dia, isso pode afetar suas receitas. Portanto, ao almoçar na Flórida, fique de olho no seu prato e tenha cuidado com os utensílios. Lembre-se de que não se trata apenas de manter o jantar inteiro, mas também de respeitar a lei que busca reduzir o desperdício e promover o consumo consciente. Na próxima vez que você bater os talheres ou passar um prato, pense nessas restrições e em como suas ações podem ter um grande impacto. Incrível recordista, Germón Camora viveu 116 anos. Você sabia que Germón Camora, do Japão, é a pessoa mais velha da história? Ele alcançou a impressionante idade de 116 anos e 54 dias, tornando-se uma figura notável no mundo da longevidade. Nascido em 1897, Camora foi a última pessoa viva daquele ano histórico, testemunhando mais de um século de mudanças e progresso.
Sua vida abrangeu 3 séculos diferentes, durante os quais ele viu o surgimento de tecnologias, eventos mundiais importantes e transformações culturais. Chegar a uma idade tão impressionante não é apenas sorte. Geralmente é uma combinação de genética, estilo de vida e ambiente. Muitos supercentenários, como Camora, são conhecidos por sua alimentação saudável, fortes laços sociais e atitude positiva. Embora os segredos da longevidade possam variar de pessoa para pessoa, o legado de Camora inspira muitos a refletir sobre como as escolhas de vida podem impactar a saúde e a duração da vida. Seria incrível conhecer suas experiências e histórias de uma vida tão longa.